Ok, nossa próxima questão aí, nós temos uma alternativa que é da voz passiva, tá? Então, ele pede para você ler a frase aqui em cima, read the sentence. A team of specialists, então um time de especialistas, desenvolveu os veículos aéreos usando software que dá para cada um caminho de voo único, uma trajetória de voo única. Tá. Então, o que ele quer aqui? Que a gente escolha a alternativa que corresponde à correta forma da voz passiva, tá? Então, ó, um time de especialistas desenvolveu veículos aéreos. Então, o que a gente faz na voz passiva? O que era destaque ali vira objeto, tá? Então, e o que era objeto vira destaque. Então, um time de especialistas desenvolveu veículos aéreos. Então, o que eu falo? Veículos aéreos, vou dar destaque para o meu objeto, né? Então, veículos aéreos foram desenvolvidos por um time de especialistas, beleza? Então, ok. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar o destaque para os veículos aéreos. The aerial vehicles. Aqui eu tenho essa opção na A e na B, tá? Bom, próxima coisa que eu tenho que lembrar aqui da minha voz passiva. O que eu vou sempre ter na minha voz passiva? Eu sempre na minha voz passiva vou ter um verbo to be, seja em que tempo que ele for, tá? E eu vou ter um verbo no passado particípio, tá? Lembrando também que eu sempre vou combinar. Por exemplo, se eu tiver lá na minha voz ativa um ing, seja ele de present continuous, de past continuous, se eu tiver de present perfect continuous, se eu tiver um ing na minha voz passiva, eu vou ter um ing na minha ativa. Se eu tiver um present perfect na minha voz passiva, eu vou ter um present perfect na minha voz ativa e vice-versa, tá? Past perfect, tudo a mesma coisa. Eu sempre vai combinar, sendo que eu tenho que ter um to be e um passado particípio. Ok. Então, olha lá. Aqui eu tenho, ó, has developed. Eu tenho um perfeito, né? Porque eu tenho o verbo to have, tá? Mais outro verbo. Então, o meu verbo to have auxiliando outro verbo, eu tô falando de perfeito. Aqui, no caso, eu tenho um present perfect, porque meu verbo to have tá no presente. Então, ele é present perfect. Ok. Tenho que ter uma construção de perfeitos também ali na minha voz passiva, tá? Aqui, ó, were developed. Não tenho a forma perfeita, tá? Preciso ter o verbo to have ali. Então, a já não serve para mim mais. Ok. Aqui eu tenho, ó, has been developed. Ok, ó. Eu tenho o meu perfeito, que eu tenho, ó, has developed, tá? Eu tenho o to be, que eu precisava ter. Tenho o to be aqui como been, tá? Eu tenho o verbo no passado particípio, tenho, que é o que forma ali o meu perfeito, é um verbo no passado particípio, tá? Então, tenho todas as características aí. Só que os veículos aéreos são eles, eu não uso has, eu uso have, tá? Então, para essa questão, para essa B aqui tá certa, eu tinha que ter, ó, os veículos aéreos have the aerial vehicles have been developed. Estaria perfeito, estaria certo. Questãozinha anulada aí por não ter resposta, tá? Essa questão não tem resposta, ela vai ser anulada, já foi anulada. Mas consertei ali a B, então a B estaria certa se ela tivesse dessa forma ali que eu consertei, tá?